Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Basicamente, nós não iremos falar do versículo 1 a 5 ainda. O nosso sermão será baseado em todo o capítulo de Lucas, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5. Mas para a gente não ler todo o texto, inclusive a liturgia foi feita no texto para facilitar para a gente essa introdução. É muito longo, nós estamos falando aí de 87 versículos. Nós vamos ler apenas a parte final, que é a parte de Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Mas eu peço para que você mantenha a Bíblia aberta, porque de vez em quando nós vamos consultar alguns versículos aqui, tá certo? Então, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, bendito, santo, a Tua palavra está diante de nós. Tua palavra é viva, é poderosa, é eficiente, é eficaz. E a leitura já é de grande proveito para a nossa alma. Mas nós somos sedentos do Senhor, sedentos do conhecimento da Tua palavra, sedentos do aprendizado da Tua verdade. Então revela-te mais profundamente ao nosso coração, falando aquilo, ó Deus, que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, que cada um venha ter a mente cativa ao Senhor. Ó Pai, não permita que o som externo venha atrapalhar esse momento, tirar a nossa concentração e a nossa atenção da Tua palavra, mas que o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente, seja de fato cativa à Tua verdade, porque queremos aproveitar o máximo daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ó Deus, que seja a Tua palavra viva e poderosa, e não eu a falar, que seja apenas um instrumento nas mãos do Teu Santo Espírito, mas que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Geralmente, quando nós chegamos a esta época do ano, nós ficamos empolgados, nós nos movimentamos, parece que há uma cor diferente, há um clima diferente, e a própria cidade começa a se enfeitar. Ontem, a nossa cidade teve a inauguração dos enfeites natalinos, né? Eu até vi na rede social aí que teve um casal aí que esteve aproveitando para conhecer lá, né? Eu estou querendo ver se eu vou lá hoje conhecer, que ficou bonito mesmo. Mas uma coisa me chama a atenção quando nós olhamos para essas decorações que começam a tomar conta da cidade, né? Hoje nem tanto quanto no passado. Hoje mais a decoração acontece por parte do poder público, né, que enfeitam praças, enfeitam ruas, mas antigamente essa decoração quase todas as casas faziam. Era comum a gente ver os piscas espalhados pelas portas, pelas casas, as árvores sendo enfeitadas. Eu acho que por conta da violência e por conta do roubo, né, nem os pisca-pisca estão permitindo ficar mais pendurados. A maioria das pessoas acabaram destruindo ou desistindo desta façanha. Mas é comum a gente ver, neste período agora, estas figuras sendo representadas, estes símbolos sendo colocados, indicando as festividades de final de ano, indicando o Natal. Mas uma coisa me chama a atenção, à medida que o tempo vai passando, à medida que as gerações vão se firmando, é que estes espaços que são ocupados por essa simbologia já não são mais, de fato, a simbologia do verdadeiro Natal. É como se o mundo buscasse apagar a pessoa de Jesus da história. Nós temos muitos enfeites,
dos mais belos. Você vai no shopping, está decorado, você vai nas lojas, estão decoradas, lojas de departamentos estão decoradas, você vai na praça hoje, no centro, está decorada. Mas quando você olha para aquela decoração, quais são as decorações que de fato representam o nascimento de Jesus? A maioria deles não representam. Aliás, o que mais nós vemos é a figura do chamado bom velhinho, daquele homem de cabelo branco, barba branca e roupa vermelha, né? Que diz ho, 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 ho. Isso não tem nada a ver com o Natal, isso não é o Natal. Isso é uma substituição. É interessante que o mundo vem tentando, de tudo quanto é forma, apagar a pessoa de Cristo na história. Veja, houve uma época em que tentaram negar a existência de Cristo. Muitos estudiosos tentaram provar que Jesus foi um mito, foi uma lenda. Mas é interessante que esses próprios estudiosos, usando as ferramentas da pesquisa científica histórica, daquilo que é usado como investigação para testar um fato histórico na própria história, tiveram fugiu a palavra aqui agora, o desprazer, para eles foi um desprazer. Tiveram o desprazer de ter que atestar que Jesus é real. Nenhum estudante de história, nenhum professor, nenhum cátedra da área de história, na área de antropologia, nenhum cientista que lida com a questão da civilização humana é capaz de dizer que Jesus não foi uma pessoa real. Pelo contrário, eles têm que afirmar que Jesus existiu, porque as marcas que se encontram na história atestam isso. A ciência desenvolvida pelo próprio homem para atestar e afirmar a história, afirma exatamente isso. Cristo é real. Mas o mundo não desiste, queridos. Se ele não pode negar a existência de Cristo, o que ele faz agora é tentar apagar a sua influência cultural. Tentar apagar a sua importância dentro do contexto atual da nossa sociedade. É por isso que nós vemos essa busca insana por apagar a imagem de Cristo. Mas qual é a importância disso para nós? Como igreja do Senhor, por que nós não podemos permitir que o mundo venha a se esquecer de quem é o Cristo? E mais, qual é a urgência que nós temos em afirmarmos ser isto uma verdade hoje? É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos neste período agora, falando sobre o advento do Natal, mostrando para os nossos irmãos que nós não estamos lidando com coisas simples, mas estamos lidando numa guerra em que o Evangelho precisa de ser fortalecido e precisa de ser demonstrado e convicto diante das pessoas. É preciso que o mundo enxergue a importância que é a pessoa de Jesus para a sociedade. A sociedade ocidental, ela foi moldada em cima do contexto da pessoa de Cristo. O nosso calendário, ele é antes e depois de Cristo. A nossa educação no passado foi moldada a partir da percepção de Cristo. A nossa justiça foi moldada a partir de uma percepção de Cristo. De um modo geral, a sociedade ela foi influenciada de forma muito ativa. A sociedade foi influenciada por esta pessoa, por esta realidade, por esta verdade. Mas o mundo tem tentado apagar isso. Mas antes de nós seguirmos e respondendo essas perguntas, é importante a gente deixar bem claro algo que tem sido, eu não vou dizer discutido, mas tem sido negado, inclusive até por alguns cristãos, infelizmente. O cristianismo, ele não é fundamentado em lendas e mitos. Nós não temos a nossa fundamentação em cima de lendas e mitos. Muitas pessoas acham que o cristianismo ele nasce em cima de lendas e mitos. Não. A nossa religião ela é sustentada pela própria ciência da história. Ela é fato real e verídico. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que quando nós olhamos essa palavra, nós não estamos olhando para mitos
para lendas, nós não estamos olhando para divagações de algumas pessoas, para pensamentos filosóficos exclusivos, mas estamos lidando com história real, concreta, ainda que imersa à teologia, que é o estudo da pessoa de Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu não sei se você sabe, mas para muitos estudiosos, o Lucas, o evangelista, ele é considerado o primeiro historiador de Jesus e da igreja. Ele é considerado por muitos aquele que foi o primeiro a fazer um levantamento histórico, a levantar pontos históricos sobre a igreja nascente e sobre a pessoa de Jesus. Lucas escreve com o cuidado de um historiador. Muito do que ele usa, da forma de linguagem, dos atributos dele, tem a ver com os historiadores do passado, como Joséfo também foi. Mas aqui ele deixa marcas verificáveis, que podem ser atestadas diante da própria realidade. Ao mesmo tempo, então, que ele trata da sua teologia, que ele ensina sobre Jesus, ensina sobre Deus, ensina sobre a pessoa de Cristo, ele mostra e ele demonstra de forma eficiente de que nós estamos lidando com fatos históricos reais e importantes para a nossa sociedade. Quem foi Lucas? Lucas, ele é considerado um médico amado. Ele não foi discípulo ocular de Jesus, ele não caminhou com o nosso Senhor Jesus, ele veio a se converter depois através de Paulo. E ele começa o seu livro no capítulo 1, mostrando o motivo pelo qual ele escreve o livro Evangelho de Lucas e vai escrever o Evangelho de Atos. Ele tem um conhecido, um amigo, chamado Teófilo, a qual ele resolve comunicar ou mostrar que aquilo que ele aprendeu, Lucas aprendeu, e que Teófilo aprendeu, assim como todos aqueles cristãos que vieram após Jesus, eles estão dentro de fatos reais. Observe, por favor, quero te convidar a olhar para o capítulo 1, versículo 1 e versículo 4. Veja como Lucas começa a introdução, já mostrando inclusive a sua metodologia de recurso histórico, de levantamento histórico. O versículo de número 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, e ao versículo 4, Lucas diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e os ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Veja, Lucas está dizendo, muitas pessoas falaram, nós ouvimos o testemunho, há pessoas que ainda oculares, que tiveram contato com Cristo, e agora, Teófilo, meu querido, excelentíssimo amigo Teófilo, eu estou escrevendo a você, e agora ele vai dizer, ele afirma que através de uma cuidadosa investigação, depois de vasculhar, de olhar com detalhes, ele vai escrever com a intenção de dar uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. A preocupação de Lucas é dizer, nós fomos instruídos na verdade, o que foi ensinado, o que foi dito pela igreja é a verdade. Jesus é real, a história de Cristo é real, o nascimento de Cristo é real. Então ele começa a registrar isso de uma forma mais como um historiador, como alguém que está pesquisando, que está de fato interessado em saber. Ele não conheceu Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele conheceu o Evangelho através de Paulo, e agora, depois de ouvir o Evangelho, depois de se tornar o ministro do Senhor, depois de estar inserido neste contexto, agora ele vai ser um historiador, ele vai levantar a história de Jesus, consultando, conversando, investigando. Lucas provavelmente está na cidade de Filipos neste período, pastoreando a igreja de Filipos. E ali então, próximo da região da Palestina onde Jesus esteve, ele tem contato com aqueles que viveram no período de Jesus.
ele tem contato com os registros daquelas pessoas, com os testemunhos. Então ele traz isso para nós. Então, à medida que seguimos no seu evangelho, nós podemos verificar que a investigação de Lucas se fica em marcos históricos factíveis, comprováveis. Ele não fala de ideias vagas, queridos. Lucas não fala de acontecimentos qualquer, ou de, eu ouvi dizer, contou-me essa história. Não. Ele vai buscar conhecimento e vai comprovar isso na história. E aí é importante a gente perceber, quando Lucas escreve, muitas das testemunhas oculares de Jesus ainda eram vivas. Então tudo que Lucas escreve aqui, os nomes que ele cita, os locais que ele cita, poderiam ser comprovados. Se você pegasse o Evangelho de Lucas e falasse assim, eu vou verificar se isso é verdade, você poderia viajar até a Palestina e procurar os personagens para verificar se aquele fato de fato era real. Ele faz um levantamento histórico, né? A sua narrativa começa exatamente situando em tempo, o acontecimento em um determinado tempo, também em uma determinada situação, num período histórico e político concreto. Olha aí, versículo 5 do capítulo 1. Lucas diz, nos dias de Herodes, rei da Judeia. Ele coloca então a sua história, inicia a sua história dentro de um período político concreto. Herodes era rei sobre a nação da Judeia. Em seguida, ele vai nos apresentar dois personagens: Zacarias, sacerdote do turno de Abias, e Isabel, descendente da linhagem sacerdotal de Arão. Os turnos sacerdotais haviam sido estabelecidos séculos antes. Nós podemos ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo número 24. Cada família servia por um período determinado. Isso então significa que qualquer judeu da época ali poderia confirmar, sim, havia um sacerdote chamado Zacarias. Sim, ele servia naquele turno. São fatos tangíveis, reais, não são abstrações. Percebe? Durante o serviço do templo, ele vai nos dizer então que Zacarias é visitado pelo anjo Gabriel. E o anjo então anuncia o nascimento do seu filho João. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar. Versículo 20. O que ele está dizendo? O texto vai nos dizer que ele tem esse encontro, nós lemos isso na liturgia. Zacarias, ele não entende isso, ele na verdade discorda, ele descrê desta realidade. O anjo dá a ele um sinal: você vai ficar mudo, você vai sair daqui agora e você não vai falar até que se cumpra todas essas questões. Esse sinal não foi apenas no âmbito pessoal, ele agora se passa diante de toda a realidade. Imagine você, ele está no Santo Santo servindo ao Senhor, ele demora, ele sai, o texto diz que o pessoal fica preocupado com a demora dele, ele sai, ele não consegue falar, as pessoas então interpretam, o texto vai lhe dizer que as pessoas olham, que estavam ali no templo naquele dia, os sacerdotes que estavam ali dizem, alguma coisa aconteceu, ele teve uma visão do Senhor. 400 anos sem uma palavra do Senhor, e agora Deus se manifesta. É um evento que dentro da religião judaica faz uma grande diferença. E ele fica mudo durante esse período, né? Após o nascimento de João, no momento em que seria circuncidado, ao 8º dia, assim que ele recebe o nome, o texto então vai nos dizer, versículo 64, imediatamente a boca lhe abriu, e desimpedida língua falava louvando a Deus. Meus amados irmãos, aquilo que poderia ser negado como uma experiência subjetiva, como nós vamos saber que de fato ele viu o anjo? Se Zacarias tivesse saído e falado assim, eu tive uma visão de anjo, mas prova, aqui está a prova. Ficou mudo durante toda a gestação. Do período da gravidez ao nascimento, até o 8º dia, este homem não conseguia pronunciar uma única palavra. Ele estava no templo, sai do templo calado, mudo, sem poder falar, começa a se comunicar por tabinha. Alguma coisa aconteceu. Aquilo é provado. As pessoas que estavam lá,
os sacerdotes que serviam junto com ele, junto com a sua família do seu turno, as pessoas que participaram daquele culto naquele dia, viram isso. As pessoas que eram vizinhas de Zacarias, que cresceram ao seu derredor, as famílias que estavam ao seu lado, as crianças, os jovens, os adultos, os velhos, todos daquela comunidade viam o fato daquele homem estar mudo, até o momento em que a voz dele volta e ele diz: isso aconteceu para a glória do Senhor. Toda a comunidade pode atestar: Zacarias de fato teve uma experiência com o Senhor. E o que está sendo dito aqui é algo comprovado. Do 6º mês, versículo número 26, o anjo do Senhor então vai ser enviado a Nazaré para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Lucas explica esse marco temporal, fazendo ligação com o evento envolvendo Zacarias e Isabel. Versículo 26, olha só o que vai dizer. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. 6º mês do quê? Do ano. 6º mês Qual é o significado desse 6º mês? Versículo 36. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. O 6º mês da gravidez, quando Maria recebe a notícia, é quando Isabel está com 6 meses de gravidez. Uma coisa testando a outra, colocando dentro do tempo e espaço, irmãos. Ali, Maria encontrou Isabel, vai dizer que ela vai até ela. E o encontro das duas mulheres grávidas se torna um testemunho vivo da promessa do Senhor. Mais tarde, cumpre-se o tempo de dar à luz, e Isabel tem um filho, versículo 57. Assim, o anúncio de Maria, a visita a Isabel e o nascimento de João formam uma sequência cronológica que nos estabelece um tempo, que nos mostra a continuidade da obra de Deus na história. Veja, ele não está citando ano, não está citando mês, não está citando dias, como a nossa história moderna acontece, mas ele está citando pontos históricos que eram levantados na época em que o historiador fazia isso. Ele coloca pontos que são possíveis de serem verificados. Lucas, então, amplia o cenário. À medida que ele vai mostrando que o nascimento de Jesus é real, ele começa num cenário mínimo, com Herodes, que é rei sobre Israel, sobre Judeia. Fala sobre o sacerdote, fala sobre o templo, fala sobre uma família, fala sobre pessoas, estabelece ali uma conexão que poderia ser verificada e vista. Só que agora ele insere isso no cenário mundial. Ele vai então a trazer marcos que são marcos dentro do Império Romano. Os marcos que ele trouxe até agora estavam dentro da nação judaica, do povo judeu. Mas agora ele traz para o seu contexto marcos que estão dentro da história mundial. Versículo 1 do capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse decreto tornou-se o instrumento para o cumprimento da profecia do Senhor. Este primeiro decreto foi feito quando Quirino era governador da Síria, versículo 12. Então aqui nós temos um marco histórico que pode ser verificado agora, não apenas na nação de Israel, mas em todo o Império Romano que domina aquela época. Nos escritos, nos registros do Império, houve esse Quirino. No registro do Império, houve esse recenseamento. Percebe? Ele está localizando no tempo e espaço aquilo que ele vai registrar como ponto importante. Por causa deste decreto, por conta da especificidade deste decreto, todos aqueles deveriam de ser cadastrados na terra onde nasceu, na cidade onde nasceu. Então José também subiu a Galileia, vai nos dizer o versículo 4, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser esse da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aqui nós vemos a genealogia, a geografia e o cumprimento da promessa.
O Messias deveria de nascer em Belém, e assim aconteceu. Queridos, esses são fatos históricos, percebe? Às vezes nós lemos a Bíblia e lemos essas questões e não nos reparamos, não deparamos que o que Lucas está fazendo é marcar no tempo e marcar dentro da sociedade local, do período dele, pontos tangíveis que poderiam ser facilmente detectados. Ainda hoje, mesmo tendo passado milênios, nós podemos verificar a historicidade da narrativa. Meus queridos irmãos, preste atenção, nós estamos lidando com história mundial, com fatos que são comprovados e que ninguém pode negar, mas infelizmente a igreja muitas vezes não tem se preocupado em estabelecer a sua fé no aspecto racional. Muitas vezes nós vivemos como se a fé em Jesus fosse algo abstrato, como algo extremamente pessoal e particular, como se fosse apenas um sentimento ou uma tradição. O mundo quer que a gente creia que a nossa fé é assim. O mundo quer que nós apresentemos a nossa fé assim, como algo particular, como algo abstrato, como algo próprio, como algo que não pode ser comprovado, que não pode ser marcado. Ele quer que a gente faça isso, que a fé cristã seja abstrata e não factual. Quer que a fé seja sem raízes na história. Por isso, apagar o personagem central, Jesus, é fundamental para sustentar essa mentira. Meus queridos irmãos, o que nós estamos vendo hoje não se trata de negligência por parte da sociedade. Não se trata de ignorância por parte daqueles que não conhecem a Cristo. Não se trata disso. O que nós vemos hoje é um sistema voltado para apagar a imagem de Cristo na história. Se Jesus fosse apenas mito e lenda, então a nossa fé seria apenas imaginação. Não teria qualquer base ou fundamento. Mas Jesus é real. Ele nasceu em Belém, ele caminhou pela Palestina, ele foi crucificado por Ponto Pilatos. Então a nossa fé, ela é histórica, ela é concreta, ela é viva. E aqui está o ponto central. Aqui está aquilo que nós precisamos de compreender, precisamos de atestar, de afirmar. A fé cristã não é contrária à razão. A fé cristã não é desligada da história, ela se apoia na realidade de fatos e aponta para a verdade eterna. Entende isso, querido? Nós não estamos desligados da história, nós estamos confirmados e confirmando a história. Nós não estamos contrário à razão. A nossa fé ela é racional, ela é completamente racional, perceptível, tangível, compreensível. Não existe nenhuma outra religião no mundo que tenha tal fato. Não existe nenhuma outra igreja no mundo que tenha esta percepção da realidade do mundo, que não seja a igreja de Cristo. O nascimento de Cristo não é apenas um evento histórico, ele também é o fundamento da nossa salvação. Meus amados irmãos, levantamos algumas perguntas no início. Qual é a importância disso para nós cristãos? Por que não podemos permitir que o mundo apague Jesus da história? E qual a importância de afirmar essa verdade hoje? Para nós cristãos, isso é importante, porque se Jesus fosse um mito, a nossa fé seria inútil. Se Jesus fosse uma lenda, a nossa fé seria ilusória. Mas porque Ele é real, porque Ele nasceu, porque Ele viveu entre nós, a nossa fé é viva, segura, ativa e racional. Nós podemos falar, eu não tenho uma fé abstrata, eu não tenho uma fé qualquer, eu tenho uma fé que se apoia na história, que pode ser comprovada pela história,
Você pode até querer negar Jesus como Salvador da sua vida, mas você jamais poderá negar que Jesus foi um personagem histórico real, que mudou a civilização. Isso faz peso para a sua vida. Mas isso para nós, querido, para nós, traz segurança. Porque uma vez que nós sabemos que aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento se cumpre no Evangelho, significa que aquilo que agora é prometido no Evangelho se cumprirá no futuro. O mesmo Deus que prometeu que o seu Filho viria, é o mesmo Deus que promete que o seu Filho retorna para buscar a igreja. Louvado seja o Senhor! Nós temos a certeza de que a eternidade é o nosso final. De que quando nós confiamos em Cristo, nos apegamos a Cristo, nos agarramos a Cristo, a eternidade é o nosso destino. Percebe? Não é ficção, não é invenção, não é lenda, é fato histórico comprovado ao longo dos séculos. Promessas que foram cumpridas, agora serão recumpridas, ou promessas que estão ainda para serem cumpridas, nós podemos ter a certeza, porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que volte atrás. A sua palavra é completamente confirmada. Afirmar essa verdade é urgente, porque o nascimento de Cristo não é apenas um evento histórico, mas é a obra redentora do nosso Senhor. O mundo tenta apagar Jesus da história, mas nós afirmamos: Jesus é o centro da história, o marco da civilização, e mais do que isso, Ele é o único em que se pode encontrar salvação. Tirar Jesus do centro cultural nosso, da nossa formação cultural, da nossa base de cultura, significa relegar a salvação a qualquer outro aspecto. Como que você pode dizer para as pessoas que Jesus salva, se elas acham que Jesus não existe? Que Jesus é esse? Se alguém chega perto de você e diz assim: eu vi um gnomo, você vai dizer: você deve ter usado alguma coisa, porque gnomo não existe. A menos que você esteja numa vida de uma outra vibe, de uma outra realidade, você vai dizer: olha, meu querido, eu acho que você precisa de procurar um psicólogo, um psiquiatra, você está vendo coisas, isso não existe. A mesma coisa seria para as pessoas que não creem em Jesus como um fato real. Mas Jesus salvou minha vida. Você está doido, isso é loucura, Jesus não existe. Percebe, queridos? Sem o nascimento de Jesus não há cruz, sem cruz não há perdão, sem perdão não há esperança, não há vida eterna, não há futuro, não há motivo para estarmos aqui. Aliás, como Paulo diz, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais infelizes dos homens, porque estamos cultuando uma mentira. Mas a ressurreição só é possível porque houve o nascimento, porque ele de fato é real. Você entende por que afirmar a historicidade de Jesus é algo urgente e importante? Afirmar a historicidade de Jesus é afirmar que também há a sua necessidade de vinda. Afirmar que Jesus é histórico é afirmar que Jesus também retorna. Ele nasceu para nos salvar, Ele entrou na história para nos conduzir à eternidade, e Ele retorna para buscar a sua igreja. Meus queridos irmãos, se o mundo tenta apagar Jesus da história, nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. De forma alguma. Nós devemos de retornar o Natal para o contexto da qual ele deveria. É verdade que em nossa cultura, nesse momento, nós vivemos um momento de sentimentalismo, não é verdade? Ainda que tentam apagar a personalidade de Jesus, aquele clima amistoso, de confraternização, de amizade, de troca de presentes, ele ainda é real em nosso meio.
Mas esse sentimento de esperança que surge nesse momento, de alegria que surge, ele precisa ser canalizado para a coisa correta, para a pessoa de Cristo. Então, eu queria desafiar você. Eu queria, como membro da igreja, como servo de Cristo, desafiar você. Se você entende que Jesus precisa de ser visto como esse personagem central e histórico, se você compreende que Jesus é a salvação da sua vida e de todo aquele que nele crê, se você entende que o mundo sem Cristo está perdido, eu quero desafiar você nesse período de final de ano. Se você vai se reunir com a sua família, se você vai ter encontros corporativos ou celebrações sociais, você deve aproveitar essa ocasião para testemunhar de Cristo. Você deve aproveitar esta comunhão, esse momento de unidade, este momento de celebração, para expressar a verdadeira esperança dos homens. O Natal não é apenas um tempo para confraternização, como nós temos vivido hoje. É um tempo para proclamação, é o melhor tempo para nós anunciarmos Cristo. É o momento em dizer, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e vivo está por nós. Vivemos em uma era marcada pela solidão. Mesmo estando cercado de pessoas, muitas pessoas se sentem isoladas, incompreendidas, se sentem esquecidas e até abandonadas. Muitas pessoas têm vivido momentos terríveis, momentos em que a nossa saúde emocional se encontra muito fragilizada. E o Natal nos lembra que aquele que veio por nós, veio para nos integrar à sua santa família, veio para nos dar um novo propósito de vida, uma nova realidade pela qual nós devemos viver. Ele nos une, nos dá comunhão e nos faz pertencer ao seu corpo, que é a igreja do Senhor. Quanta esperança há então, queridos, para aqueles que agora estão passando por esse momento de solidão, ou para aqueles que estão vivendo esses momentos emocionais terríveis, sem confiança e sem segurança em nada. Como é importante perceber que para eles podem ser um momento de esperança, a oportunidade de conhecer Cristo. Veja, meus queridos, em todos os registros históricos, nós falamos do ponto histórico, mostrando que Lucas é o primeiro historiador, e ele marca pontos históricos para afirmar Jesus na história. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, após a ascensão de Cristo, da igreja primitiva, os pais da igreja, e também vêm os reformadores, nós vamos ver que esses irmãos eram apaixonados e corajosos pela proclamação do Evangelho. São homens e mulheres de todas as classes sociais, que tinham em comum um sentimento de urgência em anunciar Cristo como Salvador. Tanto o nosso Senhor, quanto a igreja do primeiro século, tinha como missão prioritária, como a sua primazia, a evangelização. Portanto, eu quero convocá-los, irmãos, como igreja do Senhor, façamos do Natal uma ocasião de evangelização. Não deixemos que os nossos encontros sejam apenas encontros sociais, mas os transformemos em momentos de oportunidade para um testemunho vivo e verdadeiro da esperança que não falha. O mundo precisa mais do que nunca de saber quem é Jesus, conhecer quem é Jesus. Deus está colocando você em locais onde você tem a oportunidade de apresentar este Cristo. Cristo veio para nos salvar. Ele é a resposta, Ele é a esperança, Ele é o Salvador. Só nele e apenas nele o mundo passa a ter razão. Porque não podemos permitir que o mundo apague a Jesus da história? A resposta é clara. Porque Ele é real. Porque Ele nasceu. Porque Ele viveu. Porque Ele morreu e ressuscitou por nós. E Ele é o centro de toda